A paz do Senhor, meus queridos, graças a Deus, é uma satisfação estar com os amados e eu agradeço a Deus por isto, ok? Meus queridos, hoje eu trago apenas a resposta para uma pergunta feita por um de nossos irmãos. A pergunta é: pegar livros emprestados e não devolver é pecado? Esta é a pergunta do nosso amado. Ele quer saber se pegar livro emprestado e não devolver é pecado. Por quê? Nós vamos responder agora. Antes, eu quero primeiramente agradecer a você por estar neste canal maravilhoso. É um canal feito com todo carinho, com toda dedicação. Aqui nós realmente respiramos EBD. Quero também pedir a você que não é inscrito, se inscreve no canal, divulga, comenta, manda seus comentários e não esquece de ativar o sininho. Fazendo tudo isso, você vai estar ajudando o canal. E vai estar também ajudando mais ainda a divulgar a Escola Bíblica Dominical. Ok, querido? Então vamos ao assunto. Pegar livro emprestado e não devolver é pecado? Primeiro nós vamos observar aqui o 8º mandamento, no capítulo 20, versículo 15 de Êxodo. Lá está escrito: não furtarás. Furtar é pegar algo que não é seu, pegar algo que não lhe pertence. Literalmente quer dizer levar algo. Uma definição mais técnica é apropriar-se de propriedade dos outros. Isso é uma definição mais técnica. Apropriar-se de propriedade daquilo que pertence a outro. Ok? E dentro do mandamento, do 8º mandamento, não furtarás, dentro de furtar, ou melhor, furtar envolve todos os tipos de roubo: assalto, arrombamento, sequestro, apropriação indébita, agarrar, arrancar a bolsa, arrancar a carteira. Tudo isso está no mesmo contexto de não furtar. Ok? Então vamos ver aqui definições dos crimes e pecados contra o direito de propriedade. Vamos ver a definição dos crimes e pecados contra o direito de propriedade. Primeiro vem furto. O que é furto? Furto, meus irmãos, é quando eu pego algo sem o consentimento do proprietário e sem existir nenhum tipo de violência. É como se eu estivesse passando e visse este livro e eu pegasse esse livro sem o consentimento do proprietário e fosse embora. Ou se o livro estivesse atrás de mim e eu pegasse sem o consentimento, sem falar com o dono do livro e levasse embora. Isso é furto. Bom, exemplos bíblicos de furto é no capítulo 31, versículo 30, versículo 32 e versículo 34 de Gênesis. Quando Jacó estava indo embora para a casa dos seus pais, levando a sua família, Raquel, sua esposa, antes de partir com Jacó, foi lá e furtou os ídolos do seu pai Labão.
Outro exemplo é o capítulo 7, versículo 21 de Josué. Quando Acã ver uma cuia de ouro ou 200 ciclos de prata e uma capa, e ele pega. Isso é exemplo de furto na Bíblia. E uma prova de que Deus odeia esse tipo de coisa está no castigo. Israel foi derrotado por um exército bem menor. Deus provando que não está de acordo com esse tipo de atitude, ok? Vamos ver agora roubo. O roubo é quando o proprietário é constrangido ou forçado a entregar o bens sobre ameaça. Ameaça de morte, enfim. Isso é roubo. É quando eu sou constrangido, forçado a entregar este livro que é meu para outra pessoa sobre ameaça, sobre violência. Isso é roubo. É quando ele é tomado de mim com violência, com ameaça. Isso é roubo. Bom, exemplos bíblicos de roubo está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 16. Os judeus traziam as ofertas para a casa de Deus e quando chegavam ali, eles eram forçados a entregar as ofertas aos filhos de Eli sobre ameaça com violência. Aquelas ofertas eram tomadas com violência. Isso é um exemplo. Uma prova de Deus, de que Deus não compactua com esse tipo de atitude, é que os filhos de Eli foram mortos. Ok? Terceiro, defraudação. Defraudação é quando a verdade é manipulada falsamente para reter, para usurpar o direito e o bem de alguém. Isso é defraudação. O exemplo do livro. Defraudação é quando alguém manipula falsamente a verdade para tomar o direito desse livro que é meu para ele. Para que o direito que eu tenho sobre esse livro passe a ser dele. Então, eles manipulam falsamente a verdade para conseguir, para usurpar, para reter o direito de propriedade de outra pessoa. Exemplos bíblicos nós temos aqui, capítulo 31 de Gênesis, versículos 7 a 12. São as atitudes do sogro de Jacó, Labão. O sogro de Jacó manipulou falsamente o direito de salário de Jacó. Ele mudou o salário de Jacó 10 vezes. Ok? Tem mais um aqui. Apropriação indébita. Apropriação indébita. A apropriação indébita, ela ocorre quando alguém recebe algo para guardar,
com a data para devolver. E aquela pessoa não devolve e fica com aquele bens, com aquele objeto. Vamos usar o exemplo do livro. Apropriação indébita é quando eu te empresto este livro com a data marcada para você devolver e você não devolve. É quando eu te dou esse livro para você guardar e marco a data para você me devolver e você não devolve e fica com o livro. Isto é apropriação indébita. E exemplo bíblico. O exemplo bíblico de apropriação indébita está no Gênesis 42, versículo 25, e depois o capítulo 44, versículo 8. O que aconteceu ali? Os irmãos de José foram até o Egito comprar comida. Ao chegar ali, José deu ordem para que enchessem os sacos de comida. E em cada saco colocasse o dinheiro que eles trouxeram, que eles pagaram aquele alimento. José mandou devolver, mas sem falar nada a ninguém. Colocou dentro do saco junto com o alimento. Quando eles chegaram em casa, que abriram os sacos, viram o dinheiro. Eles ficaram inquietos e só sossegaram quando devolveram. Certo? Se eles tivessem ficado com aquele dinheiro, seria apropriação indébita e eles estariam violando o 8º mandamento. Ok? Mais um exemplo aqui interessante. Está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 5. Os filhos dos profetas convidaram Eliseu para ir até o Jordão cortar madeira para fazer uma casa maior para adoração. Eliseu concordou e foi. Um dos filhos do profeta estava cortando uma árvore para tirar aquela viga, para construir uma casa maior. Durante o tempo que ele estava cortando, o ferro do machado sai e cai na água. O ferro caiu, soltou do cabo e caiu nas águas do Rio Jordão. Quando isto aconteceu, o moço deu um grito. E lá no texto está uma interjeição. Quando ele diz, ai, meu Senhor. Interjeição é uma classe de palavra que nós usamos quando sentimos algo, quando sentimos dor, tristeza ou alegria. E pelo jeito, pelo texto, nós vemos que o moço sentiu tristeza, desespero. Por quê? Aí o próprio texto responde, porque era emprestado. Então, meu querido, pegar livro emprestado e não devolver é uma violação ao 8º mandamento. E isto é pecado. Ok? Que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.